Solo Leveling, capítulo 232. A sua emoção intensificada era clara demais apenas para ser vista no rosto do presidente Yu. Independentemente do que ele quisesse dizer, isso não deveria ser discutido aqui. Eu posso conversar com você, mas tem que ser em outro local. A expressão do presidente se iluminou e um sorriso genuíno se formou em seu rosto. Certo, vamos indo então. Permita-me guiá-lo a tal lugar. Ji-Woo voltou para dentro de seu apartamento e disse à sua mãe que ficaria fora por um tempo. Vestiu o casaco e desceu até o saguão do prédio, acompanhado pelo presidente Yu e sua comitiva de seguranças. E como era de se esperar, a entrada da frente do prédio foi ocupada pelos repórteres que haveriam montado ali um acampamento. Os referidos repórteres estavam muito ocupados gritando de raiva enquanto empurravam os caçadores da divisão de monitoramento que protegeu a entrada. Como isso pode fazer sentido? Porque o presidente da construtora Yujin pode entrar e não a gente! Ele é um convidado que veio visitar o caçador Sung Ji-Woo. Por que a gente também não pode ser convidado dele? Nós também somos convidados! Nós somos convidados! Ele não é convidado coisa alguma! Ele é apenas o maior apoiador financeiro da Associação Hunter! Os repórteres estavam empurrando loucamente. Se aqueles homens que formassem a barreira não fossem caçadores e apenas pessoas normais, eles já teriam sido pisoteados. Afastem-se! As coisas estavam tão ruins que os caçadores da divisão de monitoramento pareciam bastante lamentáveis agora. Afastem-se! O caçador Sung já anunciou que não fará entrevistas. Já que estava enfrentando pessoas normais, os agentes da divisão de monitoramento não podiam recorrer ao uso das verdadeiras forças. Então eles não poderiam fazer mais nada, apenas suar bastante com as circunstâncias. Ji-Woo estudou os repórteres com olhos simpáticos e eventualmente estendeu a sua mão. O quê? Me salve! Os repórteres começaram a flutuar no ar. Desta vez, esqueça os 10 centímetros. Ji-Woo ergueu os repórteres a 10 metros de altura. Quando ele saiu da entrada, os caçadores rapidamente curvaram sua cabeça para recebê-lo. É o caçador Sung Ji-Woo? Sim, eu vejo. Comparado com esses caçadores que não ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo, como se eles já estivessem familiarizados com tudo isso, os olhos do presidente Yu e de seus 3 guarda-costas ficaram redondos em choque absoluto. O olhar do empresário estava fixo nos repórteres que se agitavam desesperadamente no ar. Ele pôde ver a pele deles perder as suas cores e mudarem para um tom branco. Pela primeira vez, o presidente Yu sentiu penas dessas pessoas, embora muitas vezes ele já tivesse se sentido enjoado e cansado de ter que lidar com elas no passado. A pessoa encarregada dos agentes da divisão de monitoramento do local caminhou até Ji-Woo. Embora houvesse uma expressão preocupada em seu rosto, seus lábios começaram a formar um sorriso. Caçador Sung, se você continuar fazendo isso não vai pegar bem pra gente depois. Pelo que eu pude observar, vocês já tinham perdido o controle da situação. Eu apenas acalmei um pouco as coisas. Certo, caçador Sung. Você tem toda a razão. Os repórteres gritavam algo continuamente, mas antes mesmo que alguém percebesse, uma barreira feita de energia mágica os cercava para cortar todo o som produzido por suas bocas. O chefe local da equipe de funcionários olhou para Ji-Woo. Senhor, quanto tempo você pretende mantê-los no ar? Bom, eu estou pensando em cerca de 5 minutos, apenas para que eles possam esfriar a cabeça. A equipe da divisão de monitoramento explodiu em gargalhadas após ouvir a declaração de Ji-Woo. A pessoa responsável pela equipe também fez o possível para suprimir a sua própria risada e repreendeu seus subordinados antes de responder educadamente ao jovem caçador Ji-Woo. Por favor, caçador Sung, eu oro para que você garanta que nenhuma dessas pessoas saia machucada hoje. Bom, você não precisa se preocupar quanto isso.
Afinal, já fazia um tempo que Ji-woo se tornou um mestre em usar a autoridade do governante. Mesmo se ele não estivesse aqui, Amanda baixaria com segurança os repórteres mais tarde. Eles apenas ficarão um pouco enjoados. Isso que eles mereciam. Afinal, eles não apenas tentaram invadir a sua casa e vasculhar sua privacidade, como também causaram um grande tumulto na frente de seu prédio. Então este nível de aviso não deveria representar nenhum problema. Logo, a limusine que o presidente Yu trouxera parou diante deles. E Ji-woo e ele subiram no banco de trás. O veículo deslizou suavemente para a frente e se dirigiu para a residência particular do presidente Yu. O homem mais velho guiou o jovem coreano até a sala de estar de sua mansão. Eles se acomodaram nos sofás um de frente para o outro. Durante a minha conversa com o jovem caçador Sung, eu não gostaria de ser interrompido por ninguém, entenderam? Entendido, senhor presidente! Depois que todos foram mandados para longe, Ji-woo quebrou o gelo primeiro. Me diga, como você descobriu que fui eu? Não deveria existir nenhuma evidência que ele haveria ajudado o presidente Yu. Então, onde ele poderia ter cometido um erro? Enquanto Ji-woo o encarava com um olhar curioso, o presidente Yu começou a lhe contar tudo o que descobriu. A minha filha viu você saindo do hospital naquele dia. Então foi isso. Ji-woo se lembrou da irmã mais velha de Yu, Jin-ho, aquela que ele encontrou na frente de seu escritório há um dia atrás. Ela parecia muito familiar naquela época, mas em pensar que ela era a mesma pessoa por quem passou por ele na frente do hospital naquele dia. Percebendo que todas as suas ações que ele havia feito para esconder o fato foi desfeita por uma simples coincidência, Ji-woo só conseguia formar um sorriso. Ao mesmo tempo, o presidente Yu estava estudando cuidadosamente e quando viu aquele sorriso, ele ficou muito aliviado. Como eu já imaginava. Então foi você, caçador Sung? Sim, fui eu. Ji-woo não tentou negar. No momento que ele ouviu a resposta diretamente da pessoa, os olhos do presidente que estavam fixados em Ji-woo tremeram bastante. Até agora, ele já haveria perdido as contas de quantas pessoas tentaram entrar em seu caminho apenas porque queriam algo dele. Alguns até mesmo se preocupavam em fazer algum esforço e estender a sua mão na esperança de conseguir alguma esmola no futuro. Mas então, o que ele podia dizer desse jovem diante de seus olhos? Ele salvou a sua vida e não estava pedindo nada em troca para isso. Na verdade, ele até tentou esconder esse fato. Se a sua filha não tivesse visto o caçador passar por ela naquele dia, ele nunca teria descoberto como se recuperou daquela doença. O presidente da maior construtora do país era famoso por sua cara de poker face. Ele nunca demonstrava suas emoções, mas desta vez a sua expressão traiu, pois ele estava bastante emocionado. Por que, caçador? Por que você me ajudou naquele dia? Ele tinha que dizer algo para suprimir suas emoções. Naquela época, ele fez uma grande demanda por uma mão amiga do caçador, acompanhado por um enorme incentivo financeiro. Porém, Ji-woo simplesmente o rejeitou, dizendo que ele não possuía tais poderes. Então, o que fez ele mudar de ideia? O presidente Yu Mi-wang trouxe Ji-woo aqui para fazer essa pergunta, mesmo correndo o risco de ofendê-lo. Seu coração batia cada vez mais rápido com o passar do tempo. Cada segundo que passava parecia tão longo quanto 10 minutos antes de Ji-woo dar a sua resposta. Eu considerei você como uma pessoa confiável. Foi apenas por isso. Com essa resposta um tanto quanto inesperada, as sobrancelhas do presidente se ergueram ainda mais. Se você fosse o tipo de pessoa que fizesse o que fosse necessário para atingir seu objetivo, eu nem mesmo teria movido um único músculo para ajudá-lo. Você está dizendo que é porque eu nunca tentei usar o meu filho para que eu me aproveitasse de você? Ji-woo acenou com sua cabeça. Como esperado do líder de uma corporação global, o presidente Yu imediatamente descobriu o que o caçador estava pensando. Bom, era verdade. O presidente possuía como um único trunfo o seu filho, o vice-presidente da guilda Jin, e poderia ter feito Ji-woo agir
através dele. No entanto, depois que sua proposta foi rejeitada, ele não se agarrou de forma obsessiva e recuou de forma limpa, ou seja, ele acreditou nas palavras de Ji-woo que não possuía a cura. Bom, apesar de tudo, parece que eu não tomei uma decisão errada te dando a cura, certo? Ji-woo sorriu. Ao mesmo tempo, uma única lágrima escorreu pelos olhos do presidente. Eu não tenho certeza de como posso expressar minha gratidão por você, jovem caçador. Ele enxugou as suas lágrimas com a costa de sua mão e olhou para o jovem caçador com uma expressão determinada em seu rosto. Por favor, deixe-me pagar por essa dívida. Não, deixe-me pagar apenas a metade, ou que seja a metade da metade. Por favor, eu imploro a você. Somente fazendo isso, a dívida de gratidão que ele sentia em seu coração iria diminuir um pouco. Existe algo que você gostaria, Sr. Caçador Sung Ji-woo? Na verdade, há algo sim. Os ouvidos do presidente Yu Mi-wang se animaram imediatamente. Se o caçador Sung Ji-woo queria dinheiro ou outra coisa, ele estava planejando fazer de tudo para que isso pudesse acontecer. No entanto, a resposta que Ji-woo deu foi um pouco diferente da expectativa do presidente. Se algo acontecer comigo, você poderia cuidar de minha mãe e de minha irmã? Essa foi a sua resposta após um curto período de hesitação. Era difícil imaginar algo desagradável acontecendo com o caçador Sung, mas como ele decidiu dizer sim a qualquer exigência que o jovem fizesse, o presidente nem hesitou e acenou a sua cabeça. Eu te dou minha palavra que elas ficarão seguras. Logo, a longa conversa chegou ao fim. Ji-woo tentou se levantar para sair. O presidente observou e lamentou o fato de que a conversa haveria chegado ao fim. Então ele percebeu tardiamente o quanto gostava desse garoto em sua frente. E se o caçador pudesse se tornar parte de sua família? Por favor, caçador Sung, antes de você ir, me responda. Por acaso você teria alguma namorada? Após a pergunta, Ji-woo abriu um sorriso brilhante e respondeu. Na verdade, já tenho alguém que eu gosto muito. Foi então que o presidente Yu percebeu que havia acabado de fazer uma pergunta realmente embaraçosa e seu rosto ficou visivelmente vermelho. Logo, ele levantou a cabeça e com um sorriso no rosto se despediu do caçador. Eu irei orar para que a promessa que eu fiz com você esta noite nunca se cumpra. Ji-woo sorriu com a resposta do presidente e se levantou totalmente de sua cadeira. Eu também vou fazer o meu melhor para ter certeza disso. Mar de árvores do Japão. Ji-woo voltou à área proibida do Japão para então se preparar para sua batalha final. O grande marechal Belion dividiu o exército das sombras em 3 grupos, de acordo com as instruções do coreano, e atribuiu o comando de cada um deles para Ygritte, Beru e a si mesmo. Ji-woo acenou com a cabeça enquanto ele olhava para os 3 grupos separados de soldados abaixo da colina. Ele adivinhou que pela aura emitida pelos soldados abaixo, uma grande quantidade de pensamento havia sido dada para criar o equilíbrio da força entre os 3 grupos. O grande marechal abaixou a sua cabeça após encontrar o olhar de seu mestre. Parecia que esse cara também era do tipo perfeccionista, assim como Ygritte. Já por outro lado... esse cara de novo... Ji-woo se virou para dar uma olhada no assim chamado alojamento construído no topo da colina. Beru, venha aqui agora! Como um raio, Beru disparou do pé da colina e foi até o topo em um piscar de olhos e se ajoelhou diante de seu mestre. Oh, meu rei! Ponha sua cabeça no chão. Mesmo antes que essas palavras terminassem de sair de sua boca, Beru rapidamente bateu com a sua cabeça no chão. Como você pode chamar isso de um pequeno abrigo? Como eu devo fazer uma pausa dentro disso? Você está doido? Beru se encolheu com os gritos altos de seu soberano e respondeu com a voz de um cara sendo acusado injustamente. Um alojamento condizente com meu rei, no mínimo deve ser assim. Ji-woo massageou lentamente a sua testa. Ele havia esquecido completamente do fato de que as formigas eram especialistas em construção.
Ele ergueu lentamente seu rosto que estava abaixado, olhando para seu soldado, e foi dominado de uma vez pelo ar digno do chamado Pequeno Abrigo. Uma enorme fortaleza construída em pedras brancas, poderia ser facilmente identificada de longe, se estendia desta terra até a parte mais distante que seus olhos poderiam ver. E ela também era surpreendentemente alta. E ao tentar ver onde ficava o teto da construção, o pescoço do coreano começou a doer de tanto olhar para cima. Ele massageou as suas têmporas rudemente antes de fazer outra pergunta. E aquela bandeira tremulando ali no final do castelo, o que você estava pensando quando colocou isso lá em cima? Foi então que Belion correu apressadamente para onde seu mestre estava e de repente plantou sua cabeça no chão ao lado de Beru. O coreano ficou sem palavras por um tempo enquanto alternava seu olhar entre seus soldados. Ele se virou lentamente e gritou: "Meus soldados, agora comecem o exercício de combate!" Com isso, os rugidos estrondosos dos soldados das sombras reverberaram poderosamente por toda a terra.